Amém. Eu seria muita redundância da minha parte se eu disser aos irmãos que estaria feliz de estar aqui. Não estou feliz, não. Estou extremamente feliz. Estou muito contente de poder estar aqui com os irmãos nessa noite para juntos nós adorarmos esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tem cuidado, vem cuidado de nós ao longo dos anos, né? Que nós estamos servindo a Ele. Ele tem cuidado de nós direitinho. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que abram as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22, versículo 31. Como eu disse para os irmãos, é muito bom poder estar aqui com os irmãos adorando a Deus nessa noite. Eu vou procurar dar o meu melhor aqui nessa noite. Há um tempo atrás, enquanto os irmãos vão encontrando aí, Lucas 22, 31. Não tem nada melhor do que a gente estar podendo gozar de saúde, porque quando a gente está com saúde, a gente consegue lutar, né? A gente consegue lutar mais, a gente consegue fazer mais coisas para Deus. Então, aqueles que gozam de saúde, de perfeita saúde, que nunca venham deixar de fazer a obra de Deus por alguma ou outra circunstância. Quando eu passei aqui pelo meu querido e amado irmão presbítero Dimas, meu coração até apertou. Eu não lembro que ano que foi, se foi 14 ou 15, eu acho que foi 15, 2015, né? Eu fui acometido ali de uma enfermidade, e ali eu fiquei internado naquele hospital. Foram 2 anos extremamente difíceis na minha vida. Foi de 2014 e 2015. Esses 2 anos não foram fáceis, né? Longe de mim de querer compará-los com Jó, né? Porque Jó era um homem que, do qual Deus deu testemunho e falou coisas maravilhosas a respeito daquele homem. Mas eu me senti, nesses anos de 14, 15, foi a pior luta que eu já enfrentei na minha vida. Foi luta dos 4 cantos, da qual eu só olhava para cima, porque o salmista diz, né, que o socorro, né, vem do alto, o socorro vem do Senhor. Nesses 2 anos eu só olhava para cima e a lágrima rolava. E no ano de 15, o presbítero Dimas, eu lembro que eu estava ali enfermo, ali no hospital, ninguém sabia o que era, ninguém encontrava nada, e eu com muita dor, parecia que eu ia morrer, e de repente Deus manda esse homem de Deus lá consolar meu coração, falar algo ali para mim, né? Eu fiquei, dali a pouco, né, na parte da tarde, eu saí daquele hospital, mas ele viu a minha situação ali, não era nada favorável, né? Tem tudo a ver com a palavra que estaremos pregando aqui nessa noite. Então vamos para a palavra de Deus. Nos diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, fortalece teus irmãos. A noiva do Cordeiro pode tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Nessa passagem, nós vemos Jesus ali, faltando alguns dias ali, para que Jesus cumprisse cabalmente a obra para a qual ele foi chamado, a obra da redenção, para nos abrir um caminho vivo e eficaz. Jesus ali, sabendo que os discípulos poderiam ser surpreendidos, né, porque ele deixaria aqui a terra, né, deixaria de estar aqui com eles, e iria enfrentar um dos últimos
adversários, né, do qual nós também enfrentaremos, que é a morte. Jesus ali, ele enfrentou a morte, passou pela morte, mas a morte não conteve, a morte não segurou Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E alguns dias antes, Jesus veio avisar Pedro do que iria acontecer no meio dos discípulos. E Pedro ali, muito seguro de si, muitas das vezes, nós por conhecermos a palavra de Deus, por conhecermos as Escrituras Sagradas, claro que a nossa segurança, ela não está no homem, né? Jeremias disse: maldito o homem que crê no homem, que acredita no homem. Nós cremos e acreditamos em Deus, mas muitas das vezes o nosso eu, mesmo nós servindo a Deus, o nosso eu, em alguma circunstância, ele acaba prevalecendo. Muitas das vezes nós acabamos fazendo muitas das nossas vontades e deixamos de fazer a vontade de Deus. E Pedro ali, ele responde: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me que me conheces. Nós estamos vendo aí o mundo numa decadência, o mundo ele indo de mal a pior, e nós estamos aqui nesse mundo, mas não para viver como o mundo vive. Nós temos que viver na contramão do mundo. Foi assim que nos orientou o apóstolo Paulo. E Jesus, ele orientando Pedro aqui, diz que Satanás pediu para peneirar com ele, pediu para cirandar com ele. Eu gostaria de te dizer para você nessa noite, eu não sei em que momento da sua vida, se você já passou pelo pior momento da sua vida cristã, ou se você ainda vai passar, mas uma coisa é certa: uma hora, em um momento, você vai enfrentar um grande inimigo, e você tem que estar preparada ou preparado para isso. E a Bíblia, ela vem nos orientando, vem nos capacitando. A igreja do Senhor, ela vem nos trazendo uma consciência cristã, para que quando nós entrarmos, quando nós enfrentarmos o dia da provação, nós não entramos em pânico, nós não entremos em desespero, que nós venhamos ali abandonar a fé, ali sucumbir, que nós possamos suportar o dia da aprovação. Glória a Deus, aleluia. E Pedro, ele ainda não estava preparado. Pedro, ele ainda não havia recebido o revestimento, né? Jesus ainda estava no seu ministério terreno. Ali os discípulos, eles receberam o revestimento, foi lá no dia de Pentecostes, ali em Atos no capítulo 2, onde esses homens que outrora negaram, correram, fugiram, deixaram Jesus ali a sós, esses homens, após receberam o Espírito Santo, eles foram encorajados, eles foram fortalecidos. Esses homens nunca mais foram os mesmos. Glória a Deus, aleluia. E é assim que nós temos que nos encontrarmos, nós temos que nos revestirmos, nós temos que buscar o Senhor, buscar a sua face, para que nós sejamos revestidos do Espírito Santo, para que nós possamos suportar esses dias difíceis, esses dias amargos. Nós só podemos suportar através do Espírito Santo. Deus querido, aleluia. O nosso irmão Jó, os irmãos já conhecem a história, lá no livro de Jó, ali no seu capítulo 1, Jó já estava preparado. Jó, ali quando o inimigo de Deus, o nosso inimigo, Satanás, ele chega ali junto com os filhos de Deus, e Deus ali abre um diálogo com o adversário de nossas almas, pergunta de onde ele vem, ele diz que vem de rodear a terra, e ali
Deus fala: tem visto o meu servo Jó? Jó estava preparado. E a igreja do Senhor precisa estar preparada. Não é à toa que dias mais dias, é terça, é quinta, é domingo, nós estamos aqui vindo à igreja para nós recebermos essa preparação. E assim, como numa escola, como numa faculdade, não basta só nós recebermos a matéria, nós recebemos a teoria, nós temos que irmos para o campo, nós temos que irmos para a prática. É na prática, é no campo que nós aprendemos a usar a espada, que nós aprendemos a usar a palavra, porque muitas das vezes nós estamos vindo, estamos alimentando, vamos guardando ali a palavra, vamos entesourando ali a palavra, mas no momento de grandes aflições, nos momentos de grandes lutas, nós ficamos ali meio que perdidos, porque muitas das vezes nós estamos só na teoria, nós paramos de fazer alguma coisa, nós paramos de exercer o nosso ministério, e nós sabemos quando alguém para de fazer alguma coisa, nós sabemos que ele não esquece, mas ele vai levar um tempo para voltar à prática normal. Um atleta aí de alto rendimento, seja de corrida, seja de qualquer coisa que for, enquanto ele está exercitando, enquanto ali ele está aprendendo, ele tem uma força dinâmica motriz muito alta, muito elevada, mas ele está aprendendo a teoria e está exercitando na prática. Não é diferente com os cristãos, não é diferente com a noiva do Cordeiro. Nós aprendemos aqui na teoria, mas nós temos que irmos para a prática, nós temos que praticarmos a palavra do Senhor. Quanto mais nós praticamos, mais preparado nós vamos ficando. Pedro não estava preparado, e Jesus intercedeu, mas Jesus: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabemos que muitos dos nossos aqui no nosso meio estão preparados, mas nós sabemos que há pessoas também que não estão preparadas, e nós devemos ajudar essas pessoas. Nós não devemos crucificar, nós não devemos apontar essas pessoas, nós temos que ajudar, nós temos ajudando, levando a palavra, demonstrando amor, é nisso que nós vamos praticando, é assim que nós vamos exercendo a palavra de Deus. No livro de 1 João, no capítulo de número 3, e versículo de número 8, a parte B, a palavra nos revela algo muito interessante. 1 João, capítulo 3, e versículo 8, a parte B. Glória a Deus, aleluia. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. E no versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Porque o matou, porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos, e a de seu irmão era justa. Então, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E nós vemos o adversário de nossas almas, ele tem lutado de uma maneira impetuosa contra a noiva do Cordeiro. Não é à toa que lá no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 25, que fala ali das 10 virgens, das 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias.
Então, no nosso meio, nós temos que esforçar-nos, porque o diabo tem lutado. Quando Jesus contou aquela parábola, havia 10, as 10 eram bem semelhantes, as 10 estavam muito bem vestidas, mas 5 ficaram, 5 não entraram para a boda. E ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, a mensagem de Deus, ela vem tocar no coração do homem, ela vem batendo no coração do homem, para que nós estejamos atentos, para que nós não ficamos, para que nós não estejamos entre as cinco noivas ali, as 5 que não eram prudentes. Nós não podemos sermos igual a ela, nós temos que ser prudentes, nós não podemos ser nécios. O diabo não tem brincado de ser diabo. Eu não sei a que momento da sua vida, eu não sei que provação você já passou, mas uma coisa é certa: uma hora ela vem, para alguns ela vem no início, para outros ela vem no meio da jornada, para outros a grande prova vem no final da jornada. Eu não sei quando vai vir a grande prova que você vai passar, se é no começo, se é no meio e se é no fim. Mas uma coisa é certa: nós temos que estarmos preparados para nós passarmos por essa prova, né, sem cairmos, para nós passarmos por essa prova sem que o inimigo venha tirar proveito das nossas vidas. E Jó estava preparado. Os irmãos conhecem a história de Jó, os irmãos sabem o que Jó enfrentou. Jó, ele perdeu ali seus bens todos, perdeu os camelos, as ovelhas. Jó, ele chegou a perder os 10 filhos. Jó, ele perdeu a saúde. Mas uma coisa ele não perdeu, foi a fé. Foi a fé. Ele guardou a fé no coração. E quem tem fé, confia. Quem tem fé, acredita. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, alcança. Os irmãos já conhecem a história. Jó alcançou. Jó passou por mal, por gado. Eu não sei se eu ou você, nós daríamos conta de enfrentar o que Jó enfrentou, porque mal nós estamos dando conta de enfrentarmos as nossas, né? Mas uma coisa é certa: a fé, essa fé que outrora foi nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe, ele diz que acabou a carreira, né? Acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Ele guardou a fé. É porque a fé que vai nos levar a romper barreiras, é a fé que vai nos levar para o céu, é a fé que fez com que nós aceitássemos Jesus, foi a fé que fez com que nós largássemos aquela vida ordinária que nós levávamos lá fora. Foi a fé, foi a fé, foi a fé, foi a fé que nos trouxe para adorarmos a Deus. Nós estamos vendo presbítero Dimas, pastor Leonardo, os demais obreiros que estão aqui no púlpito. O adversário tem cirandado, o adversário tem lutado contra muitos irmãos, e nós estamos vendo aí tantos irmãos, né, apostatando na fé. Nós estamos vendo tantos irmãos passando por situações complicadíssimas, e muitas das vezes nós não ajudamos em oração, muitas das vezes nós lembramos daquele irmão ou daquela irmã, muitas das vezes nós censuramos, muitas das vezes nós falamos: mas eu avisei, mas ele é fraco, mas ele é assim, mas ele é assado, mas ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. E eu vou relembrar a igreja, porque a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, ela é inteligente, ela conhece
A noiva do Cordeiro, ela tem ensino. A noiva do Cordeiro, ela é sábia, mas tem algumas matérias que às vezes ao longo do tempo ela tem que ser repassada de novo, porque muitas das vezes nós acabamos de esquecer, nós esquecemos. Não é que nós não sabemos, mas é muitas das vezes por nós não aplicarmos na nossa vida, nós acabamos de esquecer de alguns textos bíblicos. Mas este homem que ora, vos falei aqui nessa noite, Pedro, ele não estava preparado, mas lá no dia de Pentecoste, ele foi muito bem preparado. Ele foi preparado com tanto, ele recebeu tanto do Espírito Santo, que Pedro saiu em defesa do Evangelho. Pedro, ali quando eles acusaram, dizendo que aqueles homens estavam bêbados, embriagados, Pedro logo se lembrou: olha, está cumprindo o que disse o profeta Joel, que naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado lá no dia de Pentecoste, e está até nos dias de hoje. Está derramado sobre as nossas vidas, está derramado sobre todos aqueles que levantam a mão e cansam do sofrimento, e se rende e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu falei para os irmãos de algo que nós temos que lembrar. Jó, ele era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Jó passou por grandes aflições, por grandes tribulações. Jó foi provado ao extremo, mas Jó, ele só recebeu a vitória dele quando ele orou pelos seus amigos. Ei, sabe aquele irmão que está lá fora? Sabe aquela irmã que está lá fora? Eu não perguntei se ele errou, eu não perguntei se ela errou, eu só estou perguntando se você lembra de algum irmão, de alguma irmã que está lá fora. Se você lembra, ora por ele, ora por ela. Sabe por quê? Quando você orar por ele, quando você orar por ela, a tua vitória vai chegar. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Chega de censura, chega. Deus tem abençoado tanto a noiva do Cordeiro. Eu lembro no início, quando eu comecei aqui na fé, tantos pastores que passaram por aqui dirigindo esta igreja. Eu lembro quando muitas das vezes alguns irmãos falavam, né? Eu fico até envaidecido. Eu gosto muito de ser chamado de homem de Deus, gosto mesmo. Quando alguém me chama de profeta, eu também gosto. Eu lembro quando no início eu vim aqui, chegava aqui, os homens de Deus que aqui passaram só tinham bicicleta, e Deus encheu meu coração, Walter, presbítero Walter, presbítero Dimas, nós só tinha era bicicleta, e Deus mandava entregar que estava dando carro, a irmã me lembra, a mãe da irmã Vânia, e Deus enchia o coração, e eu falava, olha, Deus manda falar que está dando isso, que está dando aquilo. E agora quando eu chego na igreja do Novo Horizonte, que eu olho ali fora, que aquele tanto carro ali, né? Tanto carro, não tem nem como estacionar. Isso aí é bênção de Deus, isso aí é bênção de Deus. Deus tem abençoado o seu povo, Deus tem abençoado tanto a igreja. E muitas das vezes nós que andávamos ali a pé, nós que andávamos ali de bicicleta, nós que clamávamos no meio de transporte melhor, o que nós estamos fazendo hoje? Deus não nos chamou para julgar, não é agora que nós vamos julgar, não, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não vamos julgar ninguém, nós vamos ajudar, nós vamos ajudar com amor. E Jó, ali os amigos dele que diziam
viam um amigo, foram lá, quando eles viram a real situação de Jó, eles ficaram sabendo que Jó estava mal, mas quando eles chegaram lá, eles devem ter pensado assim: quem nos deu a notícia que Jó estava mal, deu a notícia errada. Esse homem não está só mal não, esse homem só está faltando é morrer. Não deram a notícia direito, pouparam, seguraram. O estado de Jó era pior do que eles imaginavam. E ali aqueles homens censuraram a Jó, eles criticaram, tentando arrumar um motivo para saber porque Jó estava naquela situação. Ei, não queira saber porque que o teu irmão está nessa situação. Não queira não, ora por ele, ajude ele. Quando você começar a orar por ele, ele vai voltar para cá, ele vai ocupar aquele lugarzinho ali, ele vai ocupar esse lugarzinho aqui, e Deus vai te abençoar. Deus é tremendo. Eu costumo dizer que Deus é poderoso e que o Filho dele, Jesus Cristo, é maravilhoso. Eu acredito que aqui nessa noite, eu acredito que aqui pessoas entraram aqui com o coração arrasado. Pessoas entraram aqui com pensamentos muito ruins na cabeça. Mas deixa eu te dizer, essa não vai ser a última noite que você vai vir na igreja, não vai, porque quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo, e Ele te trouxe aqui, sabe por quê? Ele te trouxe aqui para você ficar, porque aqui é o teu lugar. Gostaria de chamar, eu vou quebrar o protocolo hoje. Nós temos uma equipe que chama Caravana Real. Pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aprendendo ainda a palavra de Deus. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. E nós estamos aí. Eu falei, não, de agora para frente eu vou exercer o meu ministério. Eu estou com 50 anos de idade. Eu falei, não, no meu começo, eu, pela misericórdia, eu ganhei muita alma para Jesus, lá com os meus 28 anos de idade. E agora com 50 anos, eu quero estar fazendo do mesmo jeito. E eu estou lutando para fazer do mesmo jeito. E Deus colocou uma equipe aí do meu lado que chama Caravana Real, né? Muitos deles estão aqui, né? A nossa irmã Lucelena, a nossa irmã Yasmin, a Maria, né? A Alessandra. Tem uma pessoa que eu quero muito trazer, que eu convidei ele hoje, mas não deu porque eu avisei ele de última hora, não deu para ele vir. Eu tenho certeza que a igreja vai amar esse irmão. Esse irmão vai ser resposta para a vida de muitas irmãs aqui. Ele chama Ricardo Vilas Boas, homem de Deus. Deus usa demais aquele jovem no louvor, na palavra, é profeta de Deus, né? Eu creio que vai haver um momento que Deus vai estar preparando para a gente trazer ele aqui. E Deus colocou, e a gente está fazendo a obra, né? Já estamos saindo de Três Corações, do sul de Minas, né? Já temos convite aí para ir para muitos lugares. A semana, graças a Deus, tivemos viajando. Sábado, eu ainda não conseguia falar, eu ainda estava sem voz, mas eu não estou me queixando não, eu quero é mais, eu quero ficar mais sem voz ainda. Eu estou aqui em cima, eu não estou falando isso para alguém interpretar errado não, mas eu estou aqui em pé pela misericórdia. Eu estou extremamente cansado. Eu trabalhei sexta, eu trabalhei sábado, eu trabalhei hoje, estou fazendo a obra de Deus com o mesmo ímpeto, do mesmo jeito, sabe? Quando chega na quinta-feira, nós começamos a fazer a obra, a gente sai do serviço correndo, vai fazer visita, vamos pregar, e onde tem um chamado para pregar, e
E eu quero é fazer a obra de Deus ainda mais. Porque eu já estou com 50, daqui a pouco vai chegar a 70, 80, aí vai ficar mais difícil. E Jesus, ele disse que é para nós fazermos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. A noite é quando o tempo passa, a noite é quando nós vamos ficar mais velhos, e aí não vai ter jeito, né? E hoje nós estamos, muitos aí ainda estão fortes e estão saudáveis. É o tempo de fazer a obra de Deus. Eu gostaria, eu falei que vou quebrar o protocolo, que sempre eu chamo alguém da caravana real, né? Mas eu quero chamar novamente a nossa irmã Ângela para estar adorando a Deus, ajudando eu a pregar aqui. Vem, irmã Ângela, vem adorar, vem. Olha só o que Deus preparou, irmã Ângela. Semana passada a gente encontrou lá embaixo. Falei que fazia muito tempo que não via irmã. Hoje encontramos aqui no público da igreja. Vem novamente adorar a Deus. Vem ajudar eu a pregar em nome de Jesus. Oh, glória! Bendito seja Deus. É dessa forma que Deus faz, é dessa forma que Deus trabalha. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. É verdade, Nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas quando chega lá na frente, a gente vai entender porque nós tínhamos que passarmos por aquilo, porque nós tínhamos que enfrentarmos aquilo. É para nosso crescimento, é para o nosso bem-estar. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem poder e glória! Deus tremendo! Aleluia! Essa noite você tem que trazer o teu melhor para Deus. Lá no estado de São Paulo diz que muitas das vezes a diferença de Caim e Abel é que Caim falava assim: hoje é domingo, deixa eu ir lá, será que eu vou? Eu vou, deixa eu pegar aqui a minha oferta. E vinha. Abel não. Abel falava: hoje é domingo, eu quero adorar, eu vou levar minha oferta, eu vou pegar